E é aqui que entram essas drogas, né, que aqui a gente pode falar de fármacos e suplementos também, chamados de drogas simpatomiméticas. O que é uma droga simpatomimética? É uma droga, fármaco, né, que tem uma ação mediada por essa via, ou ativando diretamente os receptores adrenérgicos ou ativando indiretamente os receptores adrenérgicos. Aqui está relacionado a fármaco, mas entra suplemento. Então, se eu penso, por exemplo, numa cafeína, que nós vamos ver depois, a cafeína ela age, uma das suas ações, é aumentando os níveis de adrenalina. Se ela aumenta o nível de adrenalina, ela não se liga diretamente lá no receptor. Então, a cafeína ela se enquadra como uma droga simpatomimética de ação indireta. O que é uma droga simpatomimética de ação indireta? É uma droga que não se liga diretamente no receptor adrenérgico, mas que age aumentando a liberação de catecolaminas. E essas catecolaminas, por sua vez, que ativam os receptores adrenérgicos. Então, drogas simpatomiméticas de ação indireta, elas não têm uma ligação forte com o receptor. Elas agem aumentando a liberação de catecolaminas e essas catecolaminas que vão se ligar com os receptores. Nós vamos falar depois de uma droga, mesmo um fármaco, que é a efedrina. A efedrina é uma droga simpatomimética de ação indireta. Por quê? Porque ela tem uma fraca ligação direta com o receptor adrenérgico. O maior efeito da efedrina é aumentar a adrenalina, noradrenalina, e daí sim, adrenalina e noradrenalina se ligam com os receptores adrenérgicos. As próprias anfetaminas, de maneira geral, agem por essa via simpatomimética de ação indireta, aumentando a liberação de catecolaminas. Nós podemos ter essas drogas simpatomiméticas com uma ação direta. Quando elas têm uma ação direta, elas mesmas que se ligam no receptor. E essa ação direta ela pode ser tanto seletiva, quando elas se ligam em apenas um receptor, como pode ser não seletiva, quando elas se ligam em mais de um receptor adrenérgico. Então, se a gente pensar, por exemplo, na própria adrenalina e noradrenalina, elas são drogas simpatomiméticas de ação direta e não seletiva. Por que não seletiva? Porque a adrenalina e noradrenalina, elas ativam tanto o receptor alfa como o beta. Então, ativam mais de um receptor adrenérgico. Aqui na imagem está o salbutamol. Salbutamol, que é utilizado em humanos como um broncodilatador, é uma droga simpatomimética de ação direta e seletiva. Por que seletiva? Porque o salbutamol age diretamente no receptor beta-2 adrenérgico, ok? Então essa parte introdutória aqui é importante, porque quando nós formos falar dos termogênicos, nós vamos ver alguns que agem por via indireta, aumentando a liberação de catecolaminas, e outros que agem por via direta, se ligando diretamente no receptor. Se eles se ligam só em um receptor, via direta e seletiva. Se eles se ligam em mais de um receptor, é uma via direta e não seletiva, ok? Aqui está como fármaco, mas os suplementos fitoterápicos também se enquadram nessa mesma lógica aqui. Ação simpatomimética indireta ou direta. Essa direta podendo ser seletiva ou não seletiva, beleza?